Olá, estou aqui para falar sobre a importância de você ter uma reserva financeira, mas não aquela reserva que muitos chamam de reserva de emergência, porque afinal de contas, guardar dinheiro para emergência vai atrair o quê? Coisas ruins. Estou aqui para ampliar a sua percepção que esta reserva financeira também pode ser aproveitada para oportunidades. Assista o vídeo até o final que eu vou falar quais são essas oportunidades, qual o valor ideal da reserva financeira e onde guardar esses recursos financeiros. Eu sou Eduardo Cláudio Júnior, cofundador do Bem Financeiro. Olá! Se você tem uma reserva financeira que chama de emergência ou pretende fazer uma reserva com esse nome, a minha primeira sugestão é que você mude esse nome da reserva financeira. Por quê? Porque a palavra emergência ela tem uma conotação ruim. O que significa emergência? São situações perigosas, situações graves, momentos críticos, fortuitos, ou seja, são situações em que se você estiver focado em guardar o dinheiro, muito provavelmente você vai atrair cada vez mais essas situações para a sua vida. Se você não acredita que aquilo que você pensa atrai, se materializa na sua vida, eu recomendo que você leia 2 livros que eu tenho aqui em mãos. Um dos livros, O Segredo, outro livro, A Lei da Atração, O Segredo na Prática. Então seria muito interessante que você pudesse ter acesso a essas leituras para você verificar se aquilo que você está fazendo com o seu pensamento não está atraindo para a sua vida. Se você está pensando coisas boas nos seus sonhos, propósitos, objetivos, você deve estar atraindo essas coisas na sua vida e isso é muito bacana. Então leia esses livros e a sugestão que eu dou para que você possa fazer uma reserva financeira e coloque um outro nome. Eu, por exemplo, na minha reserva financeira, eu dou o nome de reserva financeira estratégica. Por quê? Porque eu sei que eu posso aproveitar esses recursos para oportunidades que possam aparecer na minha vida. E oportunidades boas, não somente os momentos de dificuldade de alguma situação imprevista, certo? E também, ou você pode colocar o nome também da reserva financeira para riqueza, ou simplesmente colocar o nome reserva financeira, certo? Então vamos agora aos principais pontos para ampliar a sua percepção do qual a importância de ter uma reserva financeira. Vamos a eles? Então vamos lá, quais são as oportunidades que você pode aproveitar quando tem uma reserva financeira estratégica da riqueza ou simplesmente uma reserva financeira? Vamos às principais. Primeiro, olha aqui do lado, aproveitar uma oportunidade. Que oportunidade seria essa? De repente, acontece uma situação de um curso, um treinamento que você possa fazer e que isso vai melhorar a possibilidade de você conseguir uma promoção no seu trabalho, você tem essa reserva, você pode pagar à vista tendo desconto. Lógico que depois você recoloca o valor nessa reserva financeira. Outra questão, de repente você precisa aproveitar uma oportunidade de adquirir algum bem para sua casa que não estava também ali no planejamento e que sua geladeira quebrou, algum bem dessa natureza quebrou, você tem uma reserva ali para aproveitar alguma promoção importante que o mercado esteja disponibilizando. Então, você pode ver que pode aproveitar para uma situação boa. Uma outra questão, segundo ponto, aproveitar para gerar uma renda extra. De repente, vai acontecer alguma situação que chegue até você e você tendo os recursos, pode gerar uma renda extra para você ou até iniciar um novo negócio. Terceiro ponto, não mexer nos investimentos de médio e longo prazo que você tenha, certo? Então isso é importante, porque quando a gente investe dinheiro para médio e longo prazo, esses valores vão ter uma melhor rentabilidade. Se eu tirar antes do prazo especificado, eu posso ter aí uma redução na rentabilidade da minha carteira. Então é importante para isso também. Quarto ponto, não entrar no limite do cheque especial ou do cartão de crédito. Isso também é fundamental porque os juros são altíssimos e eventualmente acontece com todos nós, é uma situação pontual realmente ali no nosso dia a dia que é necessário que a gente utilize às vezes o cheque especial, o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito. Então com essa reserva financeira você não vai pagar juros altos nessa questão. Quinto ponto, provisionar despesas com manutenção. Às vezes eu acho um pouco engraçado, as pessoas falam, meu carro quebrou, foi imprevisto. A partir do momento que você compra, adquire um carro, por exemplo, você sabe que vai ser necessário manutenção.
Você sabe que de tempos em tempos vai ter que trocar pneu, vai ter que trocar o óleo, vai ter que trocar pastilhas ou fazer alguma manutenção mais grave no carro pelo uso que você está fazendo. Eles são peças que se desgastam e com o tempo, quanto mais você usa esse carro, provavelmente maior vai ser a incidência dessas situações. Então, provisionar recursos para essas situações é fundamental ter essa reserva financeira. E eu já não considero um imprevisto, como eu disse, porque afinal de contas, se você tem um carro, você já está assumindo que regularmente você vai ter que fazer uma manutenção nesse carro, em equipamentos eletrônicos na sua casa, em eletrodomésticos, ou seja, é importante provisionar dinheiro para estas situações. E o último ponto que eu gostaria de abordar, o sexto ponto, é que em situações de oscilação da sua renda, principalmente se você é autônomo, né, se você é uma pessoa, um microempreendedor ou empreendedor, que você tem oscilações muito sérias na sua renda, é importante que você tenha reserva financeira para manter o seu padrão de vida, manter as suas despesas mensais em dia, sem nenhum tipo de percalço, certo? Então esses são os 6 pontos que eu gosto de colocar da importância de ter uma reserva financeira. Qual o próximo passo? Afinal de contas, qual é o valor ideal para se ter na reserva financeira? E vamos falar disso agora. Para definir qual é o melhor valor para uma reserva financeira, a gente precisa fazer uma análise do perfil da pessoa, não só o perfil financeiro quanto o perfil profissional. Por isso, no Bem Financeiro, nos nossos produtos Bem Agora Transformação ou Bem Agora Momentum, a gente sempre faz uma análise desses perfis para identificar qual seria, né, o valor ideal para se ter de uma reserva financeira. Mas, efetivamente, nós temos 3 situações. Uma reserva financeira mínima seriam pelo menos 3 meses das suas despesas mensais. Okay? Então você soma todas as suas despesas mensais, multiplica por 3, você vai saber o valor ideal, o valor mínimo para uma reserva financeira. 6 meses é uma boa reserva financeira das suas despesas mensais. E 1 ano é uma ótima reserva financeira. E como se encaixam aí os profissionais ou as pessoas nessas 3 reservas? Por exemplo, funcionários públicos que têm maior estabilidade no seu trabalho, 3 meses de reserva financeira é uma boa reserva, certo? Porque ele geralmente tem estabilidade e tal, pode ter esses 3 meses para aproveitar essas oportunidades que eu falei anteriormente. Para o profissional ou funcionário de iniciativa privada, 6 meses é uma boa reserva. Porque numa eventualidade dele ser dispensado da empresa, com as verbas rescisórias que ele vai receber, somando esses 6 meses, você pode chegar até mais de 1 ano de tranquilidade financeira. E para profissionais autônomos ou micro e pequenos empreendedores, o ideal é ter pelo menos 1 ano das suas despesas mensais numa reserva financeira, certo? Então analise o seu perfil, faça a conta e verifique qual é a melhor valor de reserva financeira para você. E agora nós vamos falar sobre onde guardar esses recursos. Vamos lá? Então, qual é o melhor tipo de investimento para colocar as nossas reservas financeiras estratégicas? Tem que ser investimentos, como a gente pode usar esse dinheiro a qualquer momento, esses investimentos têm que ter baixo risco e alta liquidez. Mas o que significa isso? Alta liquidez é que você possa resgatar a qualquer momento. Então é importante que você não coloque o seu dinheiro em investimentos que às vezes travam a retirada para você ter uma rentabilidade maior. Você vai ter que usar a qualquer momento, então ele não pode ficar travado. E a outra questão, que tenha baixo risco. Por quê? Porque se você precisa tirar realmente no curto prazo, usar esse dinheiro no curto prazo, se você tiver alto risco no investimento e pegar um período ruim em que a rentabilidade possa ser negativa de determinado investimento, você não vai ter tempo de recuperar. Então é importante que você não tenha risco, o risco seja baixo, tudo bem que a rentabilidade também não vai ser muito grande, mas que você possa resgatar a qualquer momento. E quais são os investimentos apropriados então para isso? Um deles é o Tesouro Direto Selic. Você pode aplicar, deixar ele pelo período que for necessário e pontualmente, quando precisar, vai lá e resgata. Ele tem essa alta liquidez. No mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte, o dinheiro já vai estar na sua conta. Outra questão, outro investimento importante, os CDBs,
né, os CDBs de rentabilidade diária, ou seja, de alta liquidez, que você também possa resgatar a qualquer momento. E aí fica uma dica, pesquise os CDBs numa corretora de investimentos, porque geralmente as rentabilidades dos CDBs nas corretoras de investimentos são melhores do que as rentabilidades que você vai ter no CDB do seu banco. O que significa CDB? Certificado de Depósito Bancário. Um outro tipo de investimento que também pode ser útil para você, para essa reserva financeira, são os fundos de renda fixa de curto prazo, os fundos DI, que têm baixa rentabilidade, mais baixo risco e também liquidez diária. Então esses são os 3 tipos de investimentos que eu recomendo. Algum de vocês pode estar perguntando, mas e a caderneta de poupança? A caderneta de poupança até pode ser esse dinheiro para o curto prazo também, para a sua reserva financeira. Porém, hoje a rentabilidade dela é muito baixa. Então ela perde, por exemplo, o Tesouro Direto Selic. Ela perde para a grande maioria dos CDBs das corretoras. Então mesmo a poupança, a poupança não tendo imposto de renda, e os outros investimentos que eu falei aqui todos têm, esses outros investimentos mesmo, né, tendo esse imposto de renda, rendem mais do que a caderneta de poupança. Se você tem dúvidas, entre no nosso blog do Bem Financeiro, eu tenho vídeos falando sobre investimentos de curto, médio e longo prazo, temos artigos também que você possa acessar e ter mais conteúdo sobre isso. Se você precisar da nossa ajuda, vai ser um prazer, né, atendê-lo para tirar dúvidas, para montar um planejamento, não só para você fazer a sua reserva financeira estratégica, como também fazer suas outras reservas para os sonhos de curto, médio e longo prazo. Afinal de contas, o seu bem financeiro é o nosso plano, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e assistam e curtam os nossos vídeos no canal do YouTube. Eu sou Eduardo Cláudio Júnior, cofundador do Bem Financeiro, e foi um prazer gravar esse vídeo para você.